Pra quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje irei falar sobre o meu estágio no hospital. Sim, quem sabe a nutrição também faz, os nutricionistas também fazem estágio no hospital. Algumas pessoas não têm essa noção, não têm essa informação, mas o nutricionista é fundamental também no hospital. Por quê? Quem que você acha que faz o controle lá dos alimentos? Quem você acha que manda os alimentos para você? Quem que você acha que vai fiscalizar o que você come ou deixa de comer? Se é líquida, pastosa, normal? Gente, tudo isso é o nutricionista que manda. Não é o médico, e sim o nutricionista. Ele faz todo esse controle para o seu bem-estar dentro de um hospital. E aí, como que foi o meu estágio no hospital? Gente, o meu estágio, eu fiquei um pouco ansiosa, né? Por quê? Porque seria algo diferente, né? Diferente do estágio que eu fiz no restaurante. Pra quem não viu esse vídeo, eu já gravei ele falando como foi o meu estágio em Wuhan. Então, hoje estou falando sobre o meu estágio no hospital. Futuramente irei gravar um vídeo falando sobre o meu estágio na clínica. E aí, como que foi o meu estágio no hospital? Você anda muito, você quase não fica sentada, tá? Você tá andando direto, então eu saía bem cedo daqui. Eu moro no Rio de Janeiro, só que eu moro em Campo Grande. E aí eu tinha que estar na Barra. Então eu saía cedo de casa pra chegar na Barra no horário. E como que eu posso falar? Eu chegava lá, super animada e tal, ia diretamente pra área onde que os nutricionistas ficavam. E cada dia a gente tinha uma tarefa diferente para fazer. A gente passava a visita, né? Como que a gente passava a visita? A gente ia com um papelzinho com o nome dos pacientes e o leito. E a gente sempre perguntava o nome, porque poderia estar com o nome da pessoa no papel, em cima, porque tem a cama e tem um papel na parede. Poderia que aquele nome estivesse errado, a gente poderia estar falando com outra pessoa. Então a gente sempre perguntava o nome pro paciente para ter uma confirmação. Então a gente perguntava por que aquela pessoa estava ali. A maioria das pessoas eram gestantes, ok? Então a gente tinha que ter uma atenção maior. Ou era gestante que estava para ter o neném, ou iria ter o neném naquele dia, ou iria ter o neném daqui a alguns dias, ou já tinha tido o bebê. Então a gente tinha que dar uma atenção especial, né? Ver o que elas poderiam ou não. Muitas gestantes com diabetes, hipertensão, e muitas também com algumas doenças, como doenças sexualmente transmissíveis, tá? Foi bem triste essa parte, porque muitas não sabiam que tinham a doença e sempre relatavam que elas só tinham tido um parceiro e muito delas acabavam quando a gente comunicava que ela tinha algum tipo de problema em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Muitos não queriam acreditar no exame, mas, né, gente, é vida. Infelizmente, nem sempre é tão legal assim com a gente, né? E a gente ficava bem triste, eu principalmente ficava bem triste com essa situação. E algumas terminaram com o marido delas e tal, mas outras não quiseram acreditar. Mas isso não é da nossa conta, né? E aí, quando a gente passava, a gente perguntava, fazia várias perguntas para saber se ela tinha algum tipo de problema, ou durante a gestação, ou antes da gestação. E aí, depois disso, a gente fazia o plano alimentar daquela paciente. A gente viu o que ela podia comer e o que ela podia beber. Se ela tinha tido parto normal ou tinha feito cesariana. Tudo isso a gente perguntava. A gente também foi no banco de leite,
Gente, você amamenta e tem muito leite, procura um banco de leite para você doar o seu leite, gente. Tem tanta criança internada precisando de leite, vocês não têm noção. E o seu leite pode salvar uma vida, tá, gente? Se você não sabe. E aí a gente ia pro banco de leite. A gente fazia o teste para saber se aquele leite realmente era leite daquela pessoa que mandou. Por quê? O que acontece? Muitas pessoas doavam leite e às vezes o leite era misturado com leite de vaca. Era um pote desse tamanho, assim, mais ou menos. E aí vamos supor, fulaninha não conseguiu encher tudo, então ela completava com leite de vaca. E a gente tinha que descartar todo aquele leite, porque não serve, ok? Ou então o leite estava azedo, ou a mãe colocava a bomba e andava o dia inteiro, aí suava, dava um monte de bactérias ali, mesmo assim ela doava. E isso a gente não pode utilizar. Ou então a gente tinha um fio de cabelo, a gente não podia utilizar. Ou tinha qualquer outro tipo de problema, a gente não pode utilizar esse leite para ofertar para um bebê. Então a gente descartava. Ai, Pamela, eu não sei como que eu posso fazer para fazer a ordenha, para doar o meu leite no banco de leite. Quando você for no banco de leite, eles vão te ensinar. Mas se vocês quiserem um vídeo falando sobre, eu posso fazer, ok? E aí, a gente foi no banco de leite, a gente foi nessa parte de gestantes, a gente também foi na parte de trauma. Tinha várias pessoas com a perna quebrada, várias pessoas com sangrando, e a gente não pode ofertar nenhum tipo de alimento porque muitas daquelas pessoas iriam direto para cirurgia, então a gente não pode oferecer nenhum tipo de alimento porque senão pode estar algum problema na sala de cirurgia. Então a gente passava e via como que estava cada pessoa. Outra coisa também que a gente foi, né, dar uma olhada, foi nas pessoas entubadas. Não as pessoas entubadas por causa do Covid, a gente não pôde entrar porque a gente era estagiário ainda. Apenas os profissionais e alguns profissionais selecionados para entrar na ala da Covid. O que me assustou muito, que quando eu fiz o estágio, o Covid estava em alta. E muitas pessoas que trabalhavam lá, como médicos, enfermeiros, o pessoal da limpeza, sem máscara dentro do hospital. E isso, gente, é grave, né? Porque um paciente vê que um médico ou qualquer outra pessoa da área da saúde está sem máscara, o que ele vai pensar? Se ele pode, por que eu não posso? Né? Então, assim, isso me chocou um pouco. E aí, eu fiz o meu estágio, não foi para a aula da Covid. E nós fomos para a ala de outras pessoas que estavam entubadas. Gente, foi a área mais triste. Por quê? Você vê várias pessoas inconscientes, com um tubo enorme na garganta, com uma máquina fazendo com que o pulmão daquela pessoa funcionasse. E isso, gente, aquilo me chocou um pouco. Tinha até um cara que ele tava... Eu não sei se ele tava acordado, não sei. Mas eu... Sei lá, gente, eu simplesmente olhei pra ele e a máquina, tipo, fazendo com que o pulmão dele funcionasse. E aí ele já tava 4 meses lá. E aí eu fiquei olhando pra ele e eu fiquei tipo, gente, será que ele vai sair daqui? Será que ele pode receber? Eu acho que ele não pode receber visita nessas condições, ok? Não sei, não perguntei. E deve ser uma situação tão triste, tão difícil pra família e tão triste pra ele também. Eu não lembro por que ele estava internado, mas não era por causa da Covid. E aí, aquilo, gente, me abalou um pouquinho, me deixou um pouco triste, mas nada que eu ficasse, oh meu Deus, ele tá entubado. Não. E tinha crianças também. E por que a gente foi nessa ala? Porque a gente alimenta eles também, né? Se você for em algum hospital, mesmo que tiver alguma pessoa acordada e ela tiver uma bolsa assim do lado,
Tem várias marcas, né? É uma bolsa grande, mais ou menos desse tamanho assim. Aquela bolsa tem alimentos, é um alimento, só que líquido. E aí aquilo nutre o paciente. Então a gente é responsável por esse material também, né, esse alimento para o paciente, tá? Não somente os alimentos que eu falei anteriormente. A gente foi na aula não tinha parte da pediatria, não tinha criança pequena assim, e tinha uma parte de atendimento. Muita gente gestante e muita gente com criança, bebê. E aí, eu fiquei pouco tempo nessa área, né, nessa parte, que a gente também teria atendimento, eu teria também o estágio de clínica. Então, a gente não ficou muito tempo nessa área, né, no hospital. E aí, como que era a clínica? Praticamente a mesma coisa que a gente faz na clínica mesmo. E a gente vê muitas gestantes, gente, não consegue parar de comer doce. A gente sabe que é importante não consumir tanto açúcar, né, na gestação e quando tá amamentando, e também tentar não ofertar açúcar para criança, né? Então, assim, depois posso fazer outro vídeo falando sobre porquê. E aí a gente conversa melhor sobre. E aí, muitas gestantes, gente, com retenção de líquido, os pés enormes, com vários outros tipos de problema de saúde. Então, gente, eu acho assim que a gente precisa ter uma consciência, né? Se você quer ter um bebê, você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar já, mesmo querendo ou não um bebê. Mas você precisa se cuidar mais ainda por causa daquele serzinho que tá dentro de você. Então, assim, muitas pessoas não se cuidando. Então, assim, o meu estágio foi esse. Ai, Pamela, fez pouca coisa? Não, gente. Falando assim, até parece que foi pouca coisa. Mas não foi. Foi bem cansativo, tá? Exaustivo, porque você só senta na hora de almoçar e depois você continua rodando. A gente aprendeu muitas coisas legais também. Foi um aprendizado bem legal. Eu não esperava que seria tão legal, tão interessante assim, a parte hospitalar. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.